Contato restabelecido com o Rio de Janeiro. Lá está o Rodrigo Viga. Pode concluir, Viga. Entre a primeira entrada e a segunda entrada, sabe quantos graus já aumentou a temperatura aqui no Rio de Janeiro, Brau? Quanto? 3 a 4 graus. Nossa. Falando, segundo muita aqueles coisa. relógios do tipo político, né? Que são os relógios difíceis de serem precisos, difícil de acreditar, mas tá bem aqui na minha frente. Tá marcando 23, agora tá marcando 26, perspectiva de mais de 30 graus nesta quarta-feira, que tem uma novidade para cariocas, né? Afinal de contas, a última vez que eu fui em São Paulo, já não tinha sacola plástica que não é biodegradável. Me deram uma caixa ou me cobraram por uma sacola renovável, viu, meu caro Brau? E a partir de hoje, não mais haverá a distribuição gratuita de sacolas plásticas para as pessoas carregarem as suas compras, seus produtos, as suas mercadorias, e vai ser feita uma transição aí ao longo dos próximos 6 meses para que as pessoas possam se adaptar para a troca, visando o uso de sacolas biodegradáveis, renováveis, até de cores diferentes, para facilitar a separação do lixo nas casas e residências do Rio de Janeiro. São milhões e milhões de sacolinhas que são distribuídas pelos supermercados do Rio de Janeiro ao longo do ano, e o meio ambiente, é claro, agradece esta decisão. Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, tem mais operação hoje aqui no Rio de Janeiro do que nas mesas de cirurgia do Crivella e do Witzel. Rapaz, tem operação da polícia na Zona Oeste, Vila Kennedy, Vila Aliança, Batã, uso de helicóptero por lá. Helicóptero é sempre uma polêmica no uso aqui no Rio de Janeiro. Tem em Niterói, tem na Baixada Fluminense, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com registros de confrontos e tiroteios sempre em áreas mais periféricas, mais afastadas aqui do centro da capital. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, meu caro Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, vai destinar mais de 100 milhões de reais, 120 milhões de reais precisamente, para a construção de novas unidades do Degase, né? Que são unidades penitenciárias, vamos dizer assim, voltadas para menores de idade, para tratamento e atendimento socioeducativo de menores infratores. Há uma superlotação nessas unidades aqui no Rio de Janeiro. Ao todo, serão mais de 20 unidades que serão construídas. Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, a gente falava agora há pouco sobre a questão envolvendo o caso Flor de Lis, o aparelho celular do marido dela, o Anderson do Carmo, continua desaparecido, mas o que está intrigando a polícia é que o aparelho foi utilizado, né, logo após o crime. E há testemunhas que dizem que esse aparelho, ao ser encontrado junto ao corpo de Anderson do Carmo, ele foi entregue à deputada federal Flor de Lis. Um dos aparelhos dela também estaria desaparecido, e do filho dela, o Flávio dos Santos, que até agora o principal suspeito de assassinato do pastor Anderson do Carmo, num crime que ainda continua repleto de dúvidas e interrogações. Para fechar, meu caro Brau, continua aquela corrida, continua aquela disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo pelo circo da Fórmula 1. Logo mais, o prefeito Marcelo Crivella e o governador Wilson Witzel vão reforçar o desejo, a intenção para que o Rio de Janeiro volte a receber as provas da Fórmula 1 a partir de 2021, no autódromo que ainda precisa ser construído em um terreno do Exército, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Witzel e Crivella não se bicam muito, mas vão aparecer juntos nesta quarta-feira, nessa direção, em defesa do GP de Fórmula 1, e podem anunciar também mudanças na gestão do Carnaval de 2020. O governador Wilson Witzel quer assumir a festa na Marquês de Sapucaí a partir do ano que vem, meu caro Brau. Professor Viga, Josias de Brasília, eu queria tirar uma dúvida com você. Você vinha alertando a gente aqui no Jornal da Manhã sobre o cheiro de orégano que saía lá da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e a pizza se confirmou, né? A minha dúvida que eu queria tirar com você, meu caro Viga, é se ali embaixo dessa camada de queijo ali, se não há uma série de transações que podem ser sido financiadas com o déficit público aí no Rio de Janeiro, porque havia uma volúpia punitiva no início e depois foi uma doçura só com o prefeito, né? Nesse intervalo, houve aí uma certa migração esquisita de votos, não? Eu não tinha a menor dúvida disso, viu, professor Josias? Bom dia para você.
mais uma vez para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Eu falava que a pizza estava no forno, estava para sair, né? Eu chamava ela até de pizza de marguerita, né? Mas a gente pode mudar o sabor, como o senhor disse, depois do que aconteceu ontem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É uma pizza bem adocicada, bem doce, suculenta para aqueles que gostam de pizza doce. Eu não tinha a menor dúvida de que isso ia acontecer desde o começo do processo. Não era um processo real, verdadeiro de impeachment que a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro estava conduzindo. Na verdade, as minhas fontes diziam o seguinte: é uma pressão para que o Crivella se aproxime mais dos vereadores, tanto da oposição quanto da situação, que ele também possa fazer uma série de concessões, abrindo espaços, vagas e também cargos no governo municipal para correligionários, para esses vereadores e pessoas próximas, e para completar, uma pressão também para que o prefeito Marcelo Crivella realizasse obras em redutos eleitorais desses vereadores. A gente não pode esquecer que 2020 tem uma coisinha que acontece sempre no Brasil, né, meu caro professor Josias? Eleição de novo, e eleição municipal. E isso que o Crivella fez pesa, e pesa muito na hora da definição do voto, professor. Fechado. Bem, é isso mesmo. Vamos ver o custo disso mais à frente, né? Agora sim, valeu, Vigão, um abraço pra você, boa quarta-feira por aí, até mais. Tá ventando a beça aqui, rapaz, meu cabelo já foi pra lá, já foi pra cá. Mas continua bonito, tá na estica ainda. Valeu, Vigão, até mais tarde.